A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos para o terceiro áudio, terceiro estudo sobre 7 casais e uma lição. Baseado em João no seu capítulo 2, vamos dar uma olhadinha? Evangelho de João, lá Novo Testamento, né? No seu capítulo 2, do verso 1 ao 11, a gente não vai ler, né? Mas ele faz menção sobre as bodas em Canaã, a água feito vinho, né? O primeiro milagre de Jesus. E aqui faz menção sobre quando um casamento veio a faltar o vinho, né? O vinho é o símbolo da alegria, então veio a faltar a alegria, né? Então, esse estudo de 7 casais e uma lição, estamos tirando uma lição de cada casal aqui, né? Estamos aprendendo um pouco com eles. E hoje nós vamos falar do terceiro casal, meus irmãos. O terceiro casal, eu quero falar do rei Acabe e da rainha Jezabel. Isso mesmo, um casamento sem Deus. Esse casamento foi complicado, por quê? Porque o rei Acabe pertencia ao reino de Deus, ao povo de Deus. E Jezabel aos deuses mundanos, né? E aconteceu que os dois acabaram se interessando um pelo outro, né? Tinha também a ver um pouco de política no meio desse casamento, e assim os dois veio a se conhecer e a se casar. Vamos examinar essa história? Nós vamos ver aqui em 1 Reis, no seu capítulo 16, vamos lá? 1 Reis, no seu capítulo 16, do verso 29 a 31, vai explicar um pouco essa história. Olha só. 1 Reis, capítulo 16, do 29 a 31. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe junto a Onri, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Então, ele reinou 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ele andou por caminhos tortuosos, né? Mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante deles. Olha aí, meus irmãos, um homem que só adorava um Deus, de repente preferiu adorar outros deuses, né? Esse casamento aqui é um casamento sem Deus, é onde Deus não faz parte dessa aliança, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho da trajetória desse casamento. Ele era poderoso e ele podia ter qualquer mulher de Israel, porém ele foi procurar uma mulher na onde não podia. Cabe aqui uma ideia legal para você. Não procure julgo desigual. Quer namorar, quer casar? Não procure julgo desigual. Aqui ele procurou uma mulher que interessasse a seus olhos e ao mesmo tempo ela estava adorando a outros deuses. Já no verso 31 diz o seguinte, ó, que ele tomou por mulher Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Ele foi, casou com ela e também serviu a Baal, e se encurvou diante deles. A palavra encurvar é prestar reverência diante deles. Ele se encurvou diante deles, né? Olha só, ele conheceu o Deus verdadeiro, mas ele foi lá conhecer os outros deuses mundanos. Aqui é o casamento do rei Acabe. Um homem que podia casar com uma mulher certa, foi procurar uma mulher mundana. Em 1 Reis, no seu capítulo 16, verso 29 a 31, aonde nós vimos aqui, explica claramente desse casamento. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que muitas das vezes, meus irmãos, a gente pode ter assim a nossa esposa ou esposo na nossa frente, mas basta a gente procurar se a gente quer aquilo mesmo, se é aquilo que a gente almeja.
Será que é aquilo que você busca? Porque de repente você está atrás de sensualidade. E muitas das vezes ali se esconde um grande perigo, né? Pode vir uma mulher que seja igual a Jezabel. Vamos ver quem que era essa mulher? No decorrer do casamento, essa mulher começou a colocar as asinhas de fora. Por quê? Logo de início o marido se prostrou a imagens que ela adorava. Em vez de ele conquistar ela para Deus, ela conquistou ele para os deuses errados. Dá uma olhadinha comigo, lá no capítulo 21 de 1 Reis, do 8 ao 16, eu quero ler, olha só. Capítulo 21, do 8 ao 16 diz assim, ó. Então escreveu cartas, essa história aqui vai falar sobre Nabote. Nabote tinha uma vinha, né? E o rei queria a vinha de Nabote, mas Nabote não podia dar, porque era uma herdade, uma herança dos seus pais. Então, olha o que ela fez, ó. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Ela escreveu cartas em nome de Acabe e o selou com o seu sinete. Quer dizer, pegou o selo, o anel dele ainda e selou ali, ó. E mandou as cartas aos anciões e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo. Versículo 10. E pondo defronte dele 2 homens filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo blasfemastes contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para o que morra. A carta que ela estava mandando era para arrumar 2 homens que fossem homens perdidos na vida, né? E esses homens mentissem, testemunhassem contra Nabote, dizendo que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o povo apedrejaria ele e ele morresse. Verso 11. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens filhos de Belial e puseram de fronte dele os homens filhos de Belial testemunharam contra ele. Mentiram, né? Caluniaram ele ali, dizendo que ele tinha falado uma coisa que ele não falou. Contra Nabote. Perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras e morreu ali, né? Ali mataram Nabote. Então enviaram a Jezabel, dizendo, Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, e o Jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E versículo 16. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para possuir. Aqui mostra um homem frouxo, um homem que já não dominava mais a situação. Porém, a mulher, no verso 8 do capítulo 21 de 1 Reis, ela escreve cartas arquitetando um plano maligno, e com a morte desse homem ela toma posse daquele terreno, né? Mas ela mentiu. Olha só, ele não teve coragem, mas ela teve. Ele não quis matá-lo, mas ela teve. Então, olha que ponto chegou esse casamento. Se eu e você está sabendo, será que ele não soube naquela época que ela tinha arquitetado tudo? Quer dizer, o julgo desigual vai dar nisso. Uma hora uma pessoa vai tomar atitudes que é contrária à outra. Ela, para agradar o marido, mentiu e assassinou uma pessoa. Agora, o que você faria por amor? Você mataria? Sendo que Deus não quer que mate? Então, peraí, ela não era amor. Aquilo não era amor, aquilo era um sentimento estranho que ela tinha dos deuses dela, né? Por exemplo, ela aprendeu daquela maneira. Então, já que você não quer vender, eu vou te matar. Era assim que ela pensava. O nosso Deus não ensina dessa maneira. E Acabe agora tem um grande problema na sua casa. Porém, ele já estava totalmente desviado do que era certo, porque ele casou com ela e já viu e já foi adorando também, né? Olha aí que casamento sem Deus. Já em 1 Reis, no seu capítulo 19, volta comigo só um pouquinho. No seu verso 2 diz assim, ó, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel ameaça Elias matar o profeta Elias, o grande profeta de Israel. Jezabel ameaça matar.
Mas e o esposo, será que não poderia defender ele? Não, o esposo também já não gostava mais daquele profeta. Quando um casamento começa a se esconder da palavra de Deus, as coisas só tendem a piorar. Tá vendo? O próprio homem, que era um homem de Deus, começou a reinar e ficou um homem mau. Agora ele casou com uma mulher que também já era má, se encurvou para os deuses dela. Ela comete um crime para poder dar uma vinha a ele. E agora ele começa a praticar as maldades que ela pratica. Isso aqui é só uma amostra de um casamento sem Deus. Um casamento sem o compromisso com Deus. Isso aqui tudo foi porque Jezabel entrou na vida dele. Se você quer buscar uma esposa, busque o Senhor e Ele te dará. Se você quer buscar um esposo, busque no Senhor e Ele te dará. Mas não vai pegando as primeiras ofertas que aparecem, os primeiros pratos que aparecem, porque grande pode ser a queda. Por isso, eu vos digo agora, cuidado, acautelai-vos. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.